E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar fazendo a análise do Bitcoin que eu prometi no vídeo de ontem, falando sobre a possível tendência nova do mercado, né? Já que tivemos um leve rompimento da máxima histórica e vou utilizar os conceitos de SMC junto com um pouquinho de price action, né? Para vocês entenderem um pouco como funciona e como eu aplico diretamente no gráfico os conceitos de SMC. Bom, eu vou começar aqui com um bagulho que eu sempre gosto de fazer em tempos gráficos maiores. Eu gosto de entender a tendência do mercado. E como eu posso entender a tendência? Olhando as máximas e a mínima do mercado. Então, eu vou usar o meu canal paralelo para marcar a máxima do mercado e a mínima do mercado. Terminando de puxar a linha, eu vou entender atualmente qual que é a situação do Bitcoin. Podemos ver uma lateralização no mercado, olhando no gráfico de um dia. E o que a gente precisa procurar nessa lateralização? Precisamos procurar nessa lateralização rejecting blocks, demand zone, o que mais? Order blocks também são muito bons procurar nessa região. E zonas de rejeição do mercado, né? Que provavelmente vamos precisar entender um pouco e depois filtrar essas zonas, melhorar elas em gráficos de tempos menores. Bom, eu olhando o gráfico, eu já sei mais ou menos onde está essas zonas de rejeições e essas zonas de demanda e esses order blocks ou reject blocks. Bom, eu vou marcar para vocês uma das principais zonas de demanda no Bitcoin atual, que foi a mais forte desde quando ele começou nessa tendência lateralizando, que a gente pode ver essa zona aqui como uma zona de demanda muito forte, já que o Bitcoin teve 5 toques nessa zona e uma reversão, né? Essa zona no gráfico de um dia era a linha importante do Bitcoin, tá? É a zona que eu acreditava muito que iria manter ele acima dos 90 mil. Caso houvesse rompimento dessa zona, veríamos sim o Bitcoin buscando zonas mais profundas, que no meu caso seria esse FVG aqui, que num tempo gráfico maior de uma semana a gente consideraria um FVG. Aqui a gente considera um order block mais um refinamento. Então nessa região aqui a gente veria uma queda do Bitcoin até essa região, caso houvesse um rompimento dessa zona de demanda. A gente não teve esse rompimento. Eu expliquei no vídeo outras vezes, em outros vídeos, para a rapaziada do meu Telegram, que essa rejeição nesse candle foi o que definiu o mercado. Foi aonde, após eu ver essa região, eu efetuei uma compra acima dessa linha, fechando só no topo histórico. Eu tive aqui nessa brincadeira aqui mais ou menos uns 3 mil dólares de lucro. Quase que eu não consigo falar, né? Eu tive nessa região aqui 3 mil dólares de lucro. Foi o meu maior lucro até agora. Foi aonde eu acreditei realmente na volta, numa nova tentativa de um rompimento. Eu tinha dois stops, que na minha concepção eram stops importantes, que era acima dessa máxima e acima dessa máxima. Mas isso seriam stops que eu faria manualmente, né? Eu analisaria o mercado, veria tempos gráficos menores e veria se haveria um verdadeiro rompimento ou o mercado voltaria a cair. Após ver esse candle martelo, eu acreditei muito
na tendência de alta no gráfico diário, porque esse candle martelo me indicou muita coisa, me indicou que o mercado continuaria em alta, e após termos o segundo candle martelo, eu ainda acreditei muito na alta, mesmo a gente tendo essa queda aqui, que para mim foi uma queda importante, já que vimos que nessa região aqui tínhamos um reject block, um bloco de rejeição, né? Vamos adicionar aqui um bloco de rejeição. Então, eu gosto de abreviar, né? Então eu coloco RB para mim, para não ficar tão poluído meu gráfico. Na zona de demanda eu coloco DMZ, que eu abrevio as palavras em inglês, né? E aqui eu vou colocar OB, que é um order block. Eu vou explicar sobre a diferença de um reject block e de um order block no meu curso que eu vou fazer para o nosso canal, sobre especialmente SMC, sobre todos os conceitos e tudo que eu sei, né? Bom, até então a gente tem essa análise, algo mais simples. Como podemos ver, aqui também temos uma zona de demanda, só que de venda nessa região, né? Aonde eu vejo que se o Bitcoin conseguir romper essa zona de demanda, teremos sim uma tendência de alta buscando 160, 120 mil. Acredito muito nesse movimento, tá? Nesse movimento aqui, aonde ele faz o reteste no topo e continua a tendência na linha que eu marquei para vocês, que eu vejo como uma linha muito forte. Eu não acreditei que ele fosse fazer esse movimento hoje, no dia de hoje, por causa da rejeição que a gente teve ontem, após o rompimento, né, da máxima histórica. O candle teve muita rejeição, onde não formou um topo no gráfico diário. Não podemos considerar esse candle como um candle de topo no gráfico diário. Nos gráficos menores, sim, tá? Dá para considerar ele um topo. Mas no gráfico diário eu não consegui considerar ele um topo. Então, como eu trabalho mais com swing trade, eu acho que esse candle não me deixa confortável sobre um swing, né, ao longo da semana, né? Então a gente tem essas zonas marcadas no Bitcoin, onde temos zonas de demanda superior, zonas de demandas inferiores, order blocks e rejection blocks. Gráfico diário é isso, a gente vai entender a direção, né? Para onde o gráfico está indo, que, né, a gente vê que ele está numa lateralização, a gente marca as zonas de demanda, zonas de rejeições, imbalances ou full value gaps, né? Aqui temos outra DMZ. Eu vou passar para vocês mais um FVG que eu tinha visto, mas acabou que ele teve rompimento, então não temos muito como mais considerar eles, que era nessa região aqui no gráfico diário, né? Para a rapaziada do meu Telegram, eu tinha falado há um tempo atrás que ele voltaria sim buscar essa região, principalmente após a rejeição aqui embaixo, né? Que aqui seria uma zona onde ele buscaria essa zona, e caso houvesse o rompimento nessa zona, ele continuaria numa tendência de alta buscando essa OB aqui em cima, né? Que é uma zona de demanda também. Tá? Eu vou explicar também isso, né? No curso mais detalhado sobre demanda, zona de demanda, rejection blocks, order blocks, full value gaps, imbalance. Vou trazer tudo isso num vídeo só, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender um pouco melhor como cada um funciona, né? Qual que é o imã deles, como que é o imã desses dois, desses conjunto de coisas, mas eles funcionam basicamente da mesma forma. Eles são zonas de preenchimento e com muita ordem acumulada, tá?
Isso pode ser entre ordem de vendas, ordem de compras, né? Aqui a gente vê uma briga muito forte nessas regiões. Então, aqui a gente já teria marcado tudo que precisaria, mas como já posso descartar essa região, como ela já foi preenchida, eu vou agora mudar para um tempo gráfico menor. Pode ser ele de 4 horas, 1 hora, né? Para a gente fazer o refinamento dessas áreas. Aqui eu vou deixar a visibilidade apenas para o gráfico de um dia, porque eu já descobri a tendência, mas a rede das marcações ainda vou deixar no gráfico diário, tá? Vamos para o gráfico de 4 horas agora, onde a gente vai ter uma ideia melhor, tá? Onde podemos colocar os nossos boss, break of structures ou nossos choque. Mudança de característica, mudança de caráter do mercado. Bom, olhando aqui, a gente vê que realmente tivemos essa região aqui como um rejection block, os gráficos maiores. Só que para refinamento, para algo mais refinado, uma entrada melhor, a gente vai considerar apenas esse candle daqui. Vocês podem ver esse candlezinho. E vamos deixar isso aqui como uma OB. Aqui a gente tem a nossa OB no gráfico de 4 horas. E temos uma tendência de alta. Uma linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. Né? Agora a gente vai marcar no gráfico de 4 horas o topo e o fundo mais próximo. Tá? Aqui a gente tem o nosso topo, né? Que eu marcaria como... Só colocaria o número, né? 4 horas. High. E logo abaixo colocaria nosso 4 horas low. Né? Aqui a gente já teria o nosso topo e o nosso fundo da tendência, né? Aonde, levando pelos conceitos de price action, de candles, o nosso topo seria esse candle aqui, né? Seria aqui o nosso candle de alta, e que esse aqui anteriormente seria apenas um falso rompimento. Mas vamos colocar aqui como conceito de SMC, onde a gente só vai no topo da linha. Vamos ajustar o gráfico. E bom, aqui a gente vê a nossa confirmação, né, da zona de demanda, onde sempre que houve um toque nessa zona, houve uma reversão de tendência. Aqui também, após o toque dessa região, a gente teve uma tendência de alta. Após o toque nessa linha, a gente teve uma tendência de alta. Após um toque nessa linha, a gente teve a nossa tendência de alta. Tá? O que a gente vai buscar agora? A gente vai buscar os nossos bosses e os nossos chokers. Logo de cara, a gente já vê um choque nessa região aqui, tá? Nosso primeiro choque seria nessa região, no gráfico de 4 horas. Que, levando para o gráfico de um dia, será essa região. Mas como a gente precisa fazer um serviço mais refinados e ter ideias melhores para entradas, para possíveis saídas, a gente faz essa relação nos gráficos menores. Porque aqui a gente não teve um rompimento de máxima no gráfico. A gente teve uma tendência fraca de queda, rompimento das mínimas, onde aqui a gente teria um choque no gráfico diário. E aqui um rompimento de um topo, uma tendência de queda, revertendo a tendência para uma tendência de alta.
tá? Uma mudança de característica. Então aqui a gente vê essa mudança com mais nitidez, né? Aqui embaixo, o que a gente vê nessa região? Aqui a gente vê uma zona de liquidez, né? Uma liquidity, uma zona de liquidez, onde os topos são iguais, né? Numa tendência onde temos topos iguais, possivelmente isso demonstra uma mudança de característica, né? Após o rompimento dessa zona. Então, a gente já tem as mínimas, que aqui a gente teria nessa região um boss, porque tivemos a continuação da nossa tendência, a confirmação da nossa tendência de queda, teríamos um boss aqui nessa região, o topo, topos iguais e a continuação da tendência, né? Mais atrás a gente vê na nossa tendência de queda, mais regiões onde tivemos no gráficos menores, vamos conseguir filtrar essa região aqui menor, melhor colocando chokers e blocos de ordem, como rejection blocks também, que a gente vai utilizar nesses gráficos menores, como zonas de entradas, né? Possíveis zonas de entradas. Mas no gráfico de 4 horas vamos apenas selecionar os nossos bosses e os nossos chokers. Aqui a gente tem uma tendência de alta, né? Que o rompimento dos candles e sem romper os fundos, né? A gente precisa desse rompimento para confirmar mais uma zona de alta, não podendo romper os fundos. Então, nessas regiões aqui, após a confirmação da mudança de caráter, a gente tem o nosso primeiro boss. Seria nessa região aqui. Que a gente vai fazer essas coisas um pouco melhor em gráficos de tempo menores, como eu falei. Fica mais visível como a tendência funcionou em gráficos de tempos menores. Né? Então, após fazer essas marcações, vamos e ter filtrado, ter entendido a nossa nova tendência, né? A tendência de alta. Fizemos as marcações dos nossos boss, aonde tivemos nosso primeiro choque de rompimento em gráficos tempos maiores, né? Mas não quero que vocês se enganem também. No conceito de SMC, a gente tem dois tipos de mudança de caráter, onde o primeiro se encontra aqui e o segundo nessa região. Assim que rompeu a zona de liquidez, a liquidity zone. Tá? A partir do rompimento dessa zona, a gente teve uma mudança de caráter também, onde também seria um choque, né? Nessa região aqui. Mas como eu falei, a gente vai ter que filtrar isso melhor em tempos gráficos menores. O que a gente faz aqui é o refinamento das zonas de demanda, dos order blocks e dos rejection blocks, né? Que a gente tem. Deixa eu só aumentar o tempo disso aqui. Arrumar, né? Bom, aqui a gente tem nosso OB, a nosso novo order block, né? Nossa confirmação de uma tendência de alta em gráficos menores, rompimento da máxima e a continuação dessa tendência. Então agora a gente vai para um tempo gráfico menor para refinar ainda mais esse gráfico. A gente vê possíveis entradas após isso. O gráfico de 1 hora, onde a gente já vê nitidamente aqui, ó, nosso choker no gráfico de 4 horas, que a gente já tem nosso choque, nosso boss, nosso novo boss, nossa nova mínima, a tendência continua sendo aqui,
mas a mínima do gráfico atual seria aqui no gráfico de 1 hora, né? Já que aqui no gráfico de 1 hora a gente vê uma lateralização, né? Onde a gente tem ainda assim o rompimento desse topo, confirmando sim a nossa quebra de estrutura. Não tivemos o rompimento da mínima dessa pernada. Então, mas aqui tivemos o rompimento dessa mínima, da mínima da pernada do nosso pós. Então aqui a gente também tem uma mudança de caráter, tá? Mas geralmente a gente tem aqui uma mudança de caráter falso. Por quê? Porque abaixo dessa mudança de caráter a gente tem esse order block, que acabou rejeitando o preço nessa região e tivemos a nossa nova tendência de alta. A continuação na tendência de alta, que faz a gente entender que tivemos o nosso rompimento aqui, né? A gente tem o nosso boss, nosso novo choker validado nessa região. Nosso novo boss aqui nessa região e nosso novo fundo aqui. Tivemos o rompimento, né? Nosso novo topo, nossa nova mínima. E agora buscamos o rompimento daqui. Ou entraremos numa lateralização nessa região, onde temos a briga de duas regiões importantes. A zona de demanda no gráfico de 1 dia e o nosso order block no gráfico de 4 horas. Podemos sim ter uma lateralização nessa região, né? Onde não conseguimos confirmar a tendência atual. Mas enquanto o gráfico se manter nessa região, onde temos aqui o gráfico romper e aqui o gráfico romper. Tá? Caso houver esse movimento aqui, teremos o nosso choque confirmado aqui. E esse falso choque, né, que teve nessa região, aonde tivemos aqui no gráfico de tempo menor, a gente pode ver, ó, nessa região aqui, a gente tinha um FVG, né, gráfico de tempos menores, aonde o mercado voltou a buscar essa região, né? Aqui tivemos entrando na zona de demanda, temos muita rejeição após entrar nessa zona, demonstrada pelos pavios, né? Essa zona aqui foi completamente rejeitada. Um novo order block aqui, tá? Só que um order block de vendas no gráfico de 1 hora. A gente traça ele aqui, coloca 1 hora OB. Tá. Podemos ter a nossa mudança de caráter após o mercado não ter força para romper essa linha e voltar a cair, rompendo a mínima dele, né? A mínima dessa pernada. Aqui também temos em gráficos menores outro OB, né? A gente tem que sempre marcar esses OBs de gráfico de tempos menores. Mesmo que eles sejam pouca coisa, né? Já que eles entregam muito conteúdo para a gente sobre o gráfico em si. Aqui temos um reject block, nessa região, onde temos o toque e a rejeição dessas duas regiões. No gráfico também de 1 hora. E aqui temos a nossa linda zona de demanda trabalhando para a gente no gráfico de 4 horas, né? Pode ver aqui. Como a gente teve o preenchimento dessa região,
a gente tem agora essa zona como uma zona de liquidez, né? Onde a gente pode sim fazer uma entrada após o preço chegar nessa região, buscando a máxima, tá? Se isso aqui seria mais para um day trade, um trade mais rápido, onde a gente buscaria esse risco aqui, tá? A gente teria mais ou menos esse risco aqui um pouco abaixo da mínima desse candle, com alvo na máxima do bloco, tá? Aqui a gente pode também puxar a Fibonacci da mínima para a máxima. Vemos que temos a nossa zona de desconto no gráfico menor nessa região, né? Nessa região X. Aqui há uma zona de desconto, mas também na nossa zona de precificação maior, na nossa zona de valor mais alto, podemos ter sim uma reversão de mercado, caso esse OB seja rejeitado, aonde o mercado passa ele, corrige e vai para a nossa zona de ouro da linha de Fibonacci, que seria entre 618 e 786. Onde podemos ver esse movimento, né? Que seria um movimento saudável, mas olhando nos gráficos menores, eu acredito que caso o mercado venha buscar essa região, teremos uma mudança de caráter, tá? Porque aí teremos outro problema. Teremos que ver, né, com mais cautela o mercado se segurando na nossa região, no nosso order block de 4 horas, tá? E aí faríamos uma entrada, caso houvesse uma rejeição, confirmação e retomada de tendência. E aqui a gente pode ver um choque nessa região, uma rejeição nessa região, uma retomada aqui, mostrando dois toques, né? Um fundo duplo e a retomada de tendência, buscando topos. Que é o que eu espero, tá? Vou ser bem sincero com vocês, que no gráfico de tempo maior, se a gente puxar nossa Fibonacci daqui até aqui, a gente tem a zona de entrada da Fibonacci bem em cima desse OB, que é onde eu espero que o mercado volte a buscar, haja uma rejeição e um novo topo, né? Porque por enquanto a gente tem essa tendência aqui. A gente tem só essa correção no tempo gráfico. Em tempos gráficos menores tivemos os bosses, os chokers, né? A gente tem o choque no tempo gráfico maior, mas ainda temos essa linha aqui, ó. Temos essa tendência por enquanto. Então, assim, eu espero uma busca por liquidez maior do Bitcoin, vindo buscar essa região aqui, desse OB, antes de continuar a sua tendência de alta, né? E eu poder fazer a minha entrada baseada no meu swing trade. Porque em tempos gráficos maiores temos a nossa confirmação de lateralização no gráfico de uma semana, onde o Bitcoin está lateralizando nessa região. Temos a nossa zona de demanda aqui, né? Nosso OB dessa região no gráfico de um dia. No gráfico de um dia temos a nossa confirmação, né, mais estruturada sobre essa lateralização do Bitcoin.
onde caso não haja um rompimento dessa tendência, ou ele não confirme essa região, ele rejeite essa região, ele pode sim buscar fundos, até fundos mais profundos, tá? Eu posso ver o Bitcoin vindo buscar aqui essa liquidez ainda acumulada nessa região, antes de romper a máxima novamente, né? Ou podemos ver esse movimento, que é o que está acontecendo agora, onde temos esse toque nessa linha e o rompimento da nova máxima do Bitcoin, que seria essa região, uma nova máxima, pouco acima da região anterior. Tá? Geralmente eu usaria o gráfico de 4 horas para refinamento, né? Para refinamento e o gráfico de 1 hora para fazer entradas para swing. Isso aqui seria a minha análise do Bitcoin atualmente, onde temos no gráfico de 1 hora uma possível reversão de mercado, aonde caso houver o rompimento dessa região, deixa eu só arrumar isso aqui. Caso tivermos a rejeição nessa ordem, onde temos toque, rejeição, rompimento da máxima, confirmação de rompimento e continuação. Bitcoin pode sim buscar 116 mil a 20 mil entre esses dias. Bom, isso eu esperaria, né, para fazer meu próximo movimento no mercado, minha próxima entrada. Já que, como vocês viram, aqui teríamos um risco retorno de 1 para 4, né? Seria isso. E o que eu falo para muita gente? Bitcoin, se disser, é um ativo muito caro. Quando a gente vai fazer um trade, a gente precisa de um valor maior para fazer esse trade, né? No meu caso, quando eu faço day trades em cima de Bitcoin, eu utilizo o mínimo de 100 dólares, né? Então aqui eu teria o risco de perder 10 dólares, né? A alavancada 10x e poderia ganhar 40 nessa região. Bom, a longo prazo, isso se torna muito mais viável do que se eu fizesse isso aqui, ó. Tá? Ou ambos iguais. Por que que eu falo isso? Porque eu prefiro arriscar em uma zona como essa, onde eu acredito que o mercado possa voltar a subir, rompendo essa máxima e depois voltando a testar, né? Mais para um day trade mesmo, um trade mais rápido, uma entrada e saída rápida do mercado. Porque se caso houver essa queda até essa região, podemos ver aqui no gráfico de 4 horas, podemos ter esse movimento, né? Seria esse movimento, reteste e rompimento. A gente só veria isso lá para o dia 24, mais ou menos. A gente teria essa queda confirmada, o reteste e o rompimento básico, né? Aqui a gente conseguiu entender o que o mercado pode fazer caso ele rompa essa região. Porque, como eu falei para vocês, o que manda muito no mercado geralmente é o psicológico e zonas de liquidez. E a gente pode ver que existe sim melhores zonas para se fazer uma entrada, né? Onde temos melhores regiões. Aqui temos uma OB abaixo da linha de 50%,
Isso é uma zona muito boa para se fazer uma compra, tá? Se utilizarmos aqui para ter uma visão melhor, teríamos isso, onde temos a nossa zona de preço mais caro e a nossa zona de preço mais barato. Isso seria mais para um trade mais longo, né? Visando comprar entre 90 mil e vender depois a quase 160, já que a gente pegaria a nossa extensão de Fibonacci na mínima para máxima até a mínima da tendência, que foi aqui. Tivemos a primeira correção aqui atrás. Seria nosso TP, seria entre TP1, TP2, TP3, né? Visando o Bitcoin a 133 mil dólares. Esse seria, para mim, um trade de swing. Por quê? Porque aqui, eita, peguei errado. Teríamos esse stop, né? Stop um pouquinho abaixo da OB, visando uns 3% aqui e um TP lá em cima, um total de 33%, tá? Aqui teríamos uma alavancagem de 5x, seria 33% vezes 5, né? 33% vezes 5 seria um total de um trade de 165%, né? Aí, 165%. Caso ele bata o seu stop, né? Teremos um loss de 5 vezes 3 de 15%. Né? Teríamos isso aqui. O nosso risco-retorno seria muito maior do que o nosso stop. E isso que eu quero que muita gente entenda. Existem trades que valem a pena o risco. A gente está vendo o Bitcoin rompendo máximas, numa tendência de alta, filtrando entradas. E se eu quero fazer um swing, eu vou olhar gráfico de tempos maiores, uma semana, dias, 8 e 4 horas. Para swing, eu visaria isso. Eu visaria essa entrada, tá? Não vou mentir para vocês. Essa seria a minha entrada no Bitcoin. Buscando essa região. Esperando o toque, confirmação. Após, né, ele voltar para essa região, toque, confirmação e comprar e compra. Nem preciso esperar o toque, porque aqui eu sei que é uma região muito forte, onde ele já teve um toque, dois toques, três toques e reverteu a tendência, tá? Eu poderia ter comprado aqui de novo, mas não. Eu já tinha feito um trade de 17%, que eu estava alavancado a 10x nesse trade, tá? Porque é um trade que eu acreditei muito. Comprei na máxima desse candle, né, que eu usei o conceito de price action, comprando na máxima, stop na mínima e voilá! Aqui eu tive 17%. Eu tive 170% de lucro. 172% de lucro. Vocês entendem o que é você ter esse lucro? Onde o meu risco era apenas
de 14%. Claro, como eu falei para vocês, eu tinha um stop aqui, tá? Eu poderia ter colocado um stop aqui, visando que ele viria só até essa máxima. E mesmo assim, eu teria um lucro de 110% do meu valor. Aqui eu quero que vocês entendam quanto um risco-retorno aceitável é bom, tá? Às vezes vale muito a pena você correr esse risco. Estou fazendo um day trade hoje. Nossa, eu quero entrar no Bitcoin. Analisei o gráfico de um dia, 4 horas, 1 hora e vou filtrar minha entrada em 15 minutos. Vamos olhar só essa região, tá? Esse de 4 horas aqui, a gente já teria a confirmação dele aqui, tá? Eu acredito numa queda ainda, buscando essa região novamente, toque e confirmação, aonde tivemos primeiro toque, resistência, né? Primeiro toque, resistência, toque de confirmação, rompimento. Isso aqui é o que eu quero ver. E se caso eu não veja, eu vou esperar um rompimento da máxima, vou esperar o rompimento da máxima, vou esperar o Bitcoin fazer esse movimento, confirmação, compra aqui, confirmando nos gráficos de 1 hora, 15 minutos, buscando meu lucro mais aceitável. Tá? Buscando 120 mil, 115. Mas eu vou buscar 120. Bota um TP1 em 115, TP2, último TP em 120, stop abaixo da mínima, stop aqui. Poderia colocar um stop aqui, né? No final da nossa zona. Aqui. Eu vou perder 10% do meu valor e vou ganhar 50%. Aqui eu vou ter um risco-retorno de 5 para 1. Vocês entendem que às vezes vale a pena correr certos riscos? Ah, mas eu quero fazer um trade agora com um valor menor, mais alavancado. Tá bom. Entra no gráfico de 1 hora. Ache as zonas. Achamos as zonas, né? Aqui a gente tem as nossas zonas, os nossos OBs, confirmado com os de 4 horas. Mesma linha, a gente vê que tem uma resistência muito forte nessa região por causa da zona de demanda no gráfico de um dia. A gente tem esse OB também, então a gente pode ver um toque, reversão, toque, rompimento. Toque, reversão, toque, rompimento, né? Entre essas duas zonas. A gente tem que lembrar que abaixo dessa zona, a gente tem um imã de um tempo gráfico maior. Isso aqui é um imã, isso aqui é zona de liquidez, tá? Já tivemos um toque, podemos ter toque, confirmação e rompimento. Sim, rompimento da máxima, formando um choque, formando um boss, né? Já que não tivemos um rompimento da mínima, da tendência. Temos um boss, uma confirmação de um boss. E voilá! Compramos na mínima, vendendo na máxima do candle. Alavancada DX, você vai ter 80% de lucro. Stop sempre um pouco abaixo dessa zona aqui. Por que eu falo que essa zona é um imã? E é uma zona onde muita gente pode ser liquidada, tá? Porque podemos ter esse toque, resistência, subida, confirmação, rompimento. Muita gente vai efetuar a compra aqui, ser liquidada e o mercado vai voltar a subir. Porque temos embaixo uma OB mais forte, uma zona de demanda mais forte, de um gráfico de tempo maior, onde tivemos um toque, reversão, não tivemos a confirmação e o mercado já voltou a subir. Então esperem para comprar, não sejam afobados, tá? Aqui tínhamos a OB, poderíamos sim ter comprado já, tivemos aqui, o gráfico voltou, mostrou rejeição, compra, fecha o trade em 5%,
ou aqui, ó. Isso seria aqui, ó. Você poderia fazer esse movimento, esse trade. Olha que lindo isso aqui. 14% para 60%. Vocês entendem que a gente tem uma relação de risco-retorno de 6 para 1? Tipo, olha que lindo isso aqui, tá? A gente fez o setup, esperou, teve a confirmação. Vamos um gráfico de tempo menor. Vamos ver aqui o que a gente pode encontrar nessa região. A gente vê que teve uma rejeição muito forte. Compra na máxima desse candle, né? Caso você queira, né, fazer desse jeito em um gráfico de tempo menor. Temos uma compra na máxima desse candle, stop na mínima desse. Podemos buscar toda essa tendência até essa região aqui. Olha que lindo é isso. Isso aqui é lindo. O que eu vejo muita gente fazendo? Ai, olha o gráfico. Eles fazem assim, ó. Vou remover os desenhos, já que aqui tivemos uma tendência. Primeiro eu vou explicar um pouquinho rápido a tendência de 15 minutos. Tivemos aqui o nosso rompimento do primeiro fundo, confirmação, rompimento do fundo, topos menores. Então tivemos choques e bosses no tempo de 15 minutos. Tivemos outra confirmação de topo aqui. Não tivemos força para continuar a tendência, porque no gráfico de tempo de 1 hora tínhamos uma zona de rejeição nessa área. Tínhamos um reject block nessa região. Foi mostrado para a gente. Olha aqui, tínhamos um reject block nessa região. Isso aqui era uma entrada linda, onde tínhamos o reject block, tivemos primeiro toque, segundo toque, toque confirmação. Caso ele viesse a romper, seria nesse candle. No gráfico de 15 minutos, a gente teve o rompimento? Não teve o rompimento. Compra na máxima desse candle, stop na mínima desse e surfa a tendência. Isso aqui é um swing trade. Isso aqui é um swing trade, não, desculpa. Isso aqui é um trade de day trade. Isso aqui é um trade muito vantajoso, tá? Onde você vai pegar uma tendência totalmente forte. Você vai pegar o início da tendência, seguindo os conceitos básicos de SMC, onde a gente não teve força, levando tudo em consideração. A gente teve a confirmação da segunda rejeição nessa área, tivemos o rompimento dessa máxima, tivemos um choque, um boss, podemos ter esse novo movimento. E aqui, olha que lindo isso. Mínimas, acima e máximas. Mano, isso aqui qualquer um aprende. Qualquer um é minimamente dedicado no que quer fazer, minimamente dedicado de que quer mudar de vida, entende e aprende a ganhar dinheiro mesmo no mercado lateral, fazendo scalpings, perdendo 10%, tendo risco-retorno de 60%, ganhando com o mercado. O que eu vejo muita gente fazendo é olhar isso aqui e comprar a qualquer momento. Tipo, vê que tem essa zona aqui, ver que o mercado está em alta, a pessoa compra aqui, tem a rejeição dessa área, vamos supor que tem a rejeição. Ele coloca o stop aqui, toma o stop, o mercado rela nessa região, rompimento da máxima de novo. Porque em tempos gráficos menores, temos todo esse movimento já. Entende o que eu estou falando para vocês? Temos todo esse movimento. Podemos ver uma reversão para essa região, um rompimento.
Porque é muito provável que o mercado não consiga romper isso aqui agora sem buscar liquidez embaixo para ter o rompimento após isso. Para ter o rompimento da máxima, confirmação, rompimento. Confirmaríamos uma tendência de alta no Bitcoin até 116 mil após isso. Entende? Veríamos esse movimento. Veríamos esse movimento aqui, ó, para mim não falar besteira, para mim não dar tanta esperança. Teríamos esse movimento. Mas vamos supor que o mercado não faça esse movimento, que o mercado apenas suba até essa região, tá? Ele dá essa pernada de alta, toca nessa região e volta para uma tendência de baixa. Ele vem aqui, não tem força, rompe o fundo anterior. Vemos o mercado numa nova tendência. Busca essa região e após essa região, possivelmente, um estrondo de novo. Isso tudo é questão de analisar, é questão de olhar o gráfico, entender o gráfico. A gente fez filtros para tempos, eu fiz filtros para vocês verem em tempos gráficos menores, trabalhando no swing trade, onde o meu risco é de 2% e meu ganho é de 160. Posso fazer isso em um gráfico menor também? Posso. Mas é mais arriscado. É muito mais arriscado fazer isso em gráfico de tempos menores. Porque temos uma volatilidade maior do mercado em tempos gráficos menores. Tempos gráficos de 1 hora me mostram que o movimento vai ser qual? Esse movimento. Também. Tive uma confirmação desse movimento no gráfico de tempo de 15 minutos. Podendo sim ter o rompimento, mas antes do rompimento ele precisa buscar liquidez nessa região. Rompimento aqui, aqui. Se ele romper essa região, a gente tem essa região para ser preenchida. Aí veremos um toque, rompimento. Bitcoin abaixo de 99 mil novamente? Difícil, mas tem a chance. Por quê? Temos essa zona de demanda aqui abaixo. Essa zona de demanda, que são tudo zonas de tempos gráficos maiores. Podemos ver rompimento das mínimas também. Não vou falar só de rompimento de topo, só rompimento bonitinho. A favores nossos, tipo, é só tendência infinita de alta. Não. Podemos ver esse rompimento aqui. Após a renovação da máxima, rompimento dos fundos. O mercado está lateral, a gente pode ver muita coisa, a gente precisa da confirmação do rompimento. Rompimento, continuação de tendência. A gente precisa desse movimento, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Para cada situação exige uma técnica diferente. Eu vou utilizar apenas SMC? Não. Eu vou pegar todos os conceitos das coisas que eu sei. Vou pegar conceito de SMC, conceito de price action, conceitos de candles, tipos de candles e vou utilizar em um gráfico. Eu vou olhar para isso aqui, vou ver um fundo, aonde? Em uma zona de rejeição, no order block, temos um fundo. O que eu posso esperar desse fundo? Em cima de uma zona de order block, toque, continuação, toque, continuação. Em tempos gráficos maiores. Em tempos gráficos menores eu vejo isso? Não vejo. Em tempos gráficos maiores eu vou ver isso aqui, ó. Ver um candle explosivo de alta. Apenas nos gráficos. Vou ver a mínima do candle diário. Poderíamos colocar isso aqui como a mínima dos candles diários, máxima dos candles diários e ficar esperando o mercado reagir. Aqui a gente já tem a mínima do candle de ontem, a máxima do candle de ontem. Posso marcar também, tá? Isso aqui eu posso muito bem vir marcar esse candle e trabalhar meu day trade nesse candle. Tipo, a partir desse candle aqui, eu trabalho a minha estratégia nesse candle. Com SMC também. Tá? Gráfico de 4 horas a gente vê aqui, ó. O mercado terminando uma lateralização. Marquei tudo o que eu precisava. Uma zona de demanda de 4 horas. Vi que aqui tinha um OB nessa região. Mas já está dentro da zona de demanda de um dia.
apenas seria para refinamento. No caso, isso aqui eu marcaria. OB 4 horas. Gráfico de 1 hora. A gente tem essa OB dentro do gráfico, dentro da OB de 4 horas, que está dentro da OB, dentro da zona de demanda de um dia. A gente faz o refinamento dessa região. Vimos que tem um candle forte aqui, um candle de rejeição forte. E esperamos. Puxamos a nossa Fibonacci nessa região e trabalhando o nosso dia aqui. Entende como é fácil ler o mercado? Não é, um bicho de 7 cabeças? É isso que eu quero que muita gente entenda. Eu não ligo se o Bitcoin ultrapassar topos, romper topos. Não ligo. Eu ligo em ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro no meu bolso. Eu quero chegar ao final do mês, não ter que ficar pensando como eu vou conseguir pagar aquela minha conta. Ou como eu vou levantar da minha cama às 4 horas da manhã, sabendo que eu tenho que ir para o trabalho, escutar um chefe chato falando na minha cabeça. Não é isso que eu quero. O que eu quero é levantar da minha cama, falar 11 horas da manhã, olhar para o meu celular e ver lá, ordem concluída com sucesso. $3.000. Que foi o que aconteceu no rompimento da máxima histórica do Bitcoin. Vocês veem como isso é lindo? Eu sou um moleque que tem 22 anos. Eu tenho 21, na verdade. Vou fazer 22 anos no mês que vem. Mas eu já falo que eu tenho 22 porque, pô, falta 18 dias para o aniversário. Então eu já tenho 22 anos. Eu sou um moleque de 22 anos. Eu ganho quase mais do que minha família inteira. Vocês entendem? Eu tenho o computador que eu sempre quis. Eu vou comprar a moto que eu sempre quis. Eu tenho tudo que eu sempre quis. Por quê? Porque há 3 meses atrás, eu comecei a estudar esse mercado. Eu entrei numa call de um cara do Telegram. Falei, mano, esse mercado é muito mais fácil do que muita gente imagina. Entrei na call, mano, tomei um stop, perdi muito dinheiro, perdi $100 quase. Ficou só de... esqueci o nome da palavra agora. Só de deixar o dinheiro lá parado porque eu tava no negativo. Eu comprei na máxima do Bitcoin. Porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia dessas coisas. Eu comprei, o mercado tava caindo. Eu comprei a 100 mil aqui. O mercado caindo, não tirei aqui porque fui teimoso. O mercado continuou caindo. Tipo, em dezembro. Eu já tinha conhecimento, mas eu fui na call do cara. Entendo? Ajuda muita gente. É muito bom, o cara, mano, sensacional. Por causa dele que eu tô no mercado hoje. Não vou falar mal, as análises do cara são boas. Só que foi uma análise que eu não tinha conhecimento do que eu tenho hoje. Tá? Se eu tenho conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito aquela entrada. Eu não teria perdido o que eu perdi. De taxa. Tá? De taxa de corretora. Pra mim, hoje, não faz nem diferença o que eu perdi aquele dia. Porque de um mês pra cá eu já ganhei mais do que eu ganhei nos últimos 2 meses estudando. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Não dependam dos outros. Aprendam como o mercado funciona. Vocês podem muito bem ganhar mais dinheiro do que eu. Eu comecei com uma banca de $800. Quem começa com isso? Mas eu tinha meus investimentos. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o risco que eu estava correndo. E com isso eu mudei minha vida. Tá? E eu espero que muita gente que vai assistir esse vídeo possa mudar também a própria vida. Com conceitos básicos. Com coisas simples. Entendem? Isso aqui que eu tô falando pra vocês é simples. Não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nada difícil. Mas eu quero que vocês entendam. Tipo, eu não vou ficar passando entrada de graça pra todo mundo. Não, entra lá no meu canal, vai, eu vou ficar mandando pra vocês ganhar dinheiro. Não, eu não vou dar o prato pronto pra vocês. Eu vou ensinar vocês a montarem o prato. Porque é melhor pra mim. Eu prefiro desse jeito, porque se tivesse me passado esse conhecimento que eu tô passando pra vocês logo no começo,
eu não teria perdido tanto dinheiro igual eu perdi. Eu teria ganhado muito mais dinheiro do que eu já ganhei. O que os caras que têm esse conhecimento que eu tenho fazem? Eles vendem curso. Eles vendem esse conhecimento por R$ 900, 1.600. Por quê? Sendo que eu em um trade com esse conhecimento eu fiz US$ 3.000. Fiz literalmente em torno aí de uns R$ 18.000, mais ou menos. R$ 20.000, por aí. Foi de 3.000 uns quebrado. Mas não, mas o Joãozinho 64 ele prefere comprar o curso do cara do que entrar no YouTube e pesquisar um pouquinho sobre os conceitos técnicos. Porque tem um monte de canal muito bom no YouTube que fala sobre esses conceitos técnicos. Que fala sobre price actions, tipos de candles, tipos de ações de mercados, padrões gráficos. Isso para começo é ótimo. Eu falo que SMC hoje é um conceito bom, porque é um conceito que junta todos os conceitos de price action em coisas mais simples, é mais fácil de entender, de compreender o mercado. Eu vou ensinar SMC para vocês, mas se vocês pegarem para estudar price action, vocês vão entender que é a mesma coisa. Não adianta nada eu ensinar SMC para vocês e vocês não irem aprender o que é candles, o que cada candle representa no mercado. Vocês não vão saber o que é um candle de exaustão, o que é um candle martelo. Essas coisas vocês não vão saber. Mas vocês precisam. Se vocês querem ganhar dinheiro nesse mercado, vocês precisam saber essas coisas. Vocês são obrigados a entenderem isso, tá? É uma obrigação de vocês, porque vocês querem viver disso, vocês querem parar de acordar cedo daquele patrão chato. Tipo, todo o conhecimento que eu vou passar aqui pra vocês, eu poderia estar vendendo num curso, tá? Eu posso não falar muito bem, eu posso não explicar direito, porque eu nunca fiz isso. Eu só sirvo para aprender, para ensinar os outros, não é comigo. Mas eu podia fazer isso. Num curso de R$ 100. Eu teria mais lucro com o meu curso, vendendo curso para os outros, do que fazendo isso aqui. Porque se 1.000 pessoas entrassem no meu curso a R$ 1.000, eu teria um valor de parado em casa de R$ 100.000. Parado em casa, sem fazer nada, com o pezinho para cima. Agora vocês imaginam o cara que vende aquela mentoria lá, que vocês acham que o cara é muito bom no que ele faz, porque ele ganha dinheiro com o mercado. Vocês pagam 1.500 na mentoria, entra 1.000 pessoas nessa mentoria. O cara ganhou do bolso dele, vocês deram para ele 1.500, US$ 1.500. US$ 1.500, falei errado. Vocês tiraram do seu bolso, vocês tiraram os R$ 1.500 que vocês poderiam colocar na sua banca e deram pro cara. Pra quê? Pra aprender o que vocês podem aprender olhando na internet? Pra isso? Pra estudar aquilo que vocês poderiam estudar? Baixando um e-book gringo e traduzindo para português? Porque esse conceito que eu estou ensinando para vocês, eu não aprendi com ninguém. Eu procurei e-books gringos, eu assisti vídeos gringos, eu legendei vídeos gringos, tá? Eu gastei R$ 30 no CapCut para me jogar o vídeo lá dentro e pedir para IA legendar para mim. Porque eu não sei inglês, então eu teria que ter com legenda. Foi isso que eu fiz. E sabe o que eu fiz depois? Peguei os mesmos vídeos, joguei num drive e vendi o drive por R$ 20 para cada um que quiser entrar. Recuperei os R$ 30 que eu já tinha gastado no CapCut. Ensinei pessoas que quiseram aprender vendo os vídeos. Só que eu preciso disso hoje? Não preciso. Hoje eu posso ensinar, porque hoje eu aprendi, hoje eu sei o que eu estou fazendo. Hoje eu vivo do mercado. Há 3 meses atrás eu não poderia falar o que eu estou falando agora. Há 3 meses atrás eu não vivia no mercado. Eu mal sabia o que era um candle. Eu sabia que era um gráfico de pauzinhos verde e vermelho. É isso que eu posso falar para vocês. Estudem, aprendam. Porque o mercado é fácil.
que vai decidir se você vai ser um trader vitorioso ou um trader fracassado que só vai perder dinheiro é você mesmo. É você e seu psicológico, tá? Porque se você não tiver psicológico para aceitar perder 10 dólares ou para quando você vê o seu gráficozinho subindo da sua própria análise, você não confiar na sua análise, você tirar 5 dólares de lucro, em vez de tirar 40, você sempre vai ser um trader fracassado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É um vídeo muito longo, né? Um vídeo de quase 1 hora. Acho que eu passei mais tempo dando lição em moral em vocês do que explicando mesmo os conceitos. Mas aqui eu montei para vocês uma análise básica sobre o Bitcoin atualmente, como eu vejo o mercado. Eu vou explicar cada conceito separadamente em vídeos com PDFs, tá? Para que fique mais fácil de vocês entenderem. Eu vou desenhar também cada conceito separadamente no gráfico. Aqui eu fiz uma junção de tudo num gráfico real para complementar o vídeo que eu fiz, né? O último vídeo. E espero que vocês gostem. Espero que vocês deem aquela moral. Quem quiser se inscrever, deixar o like, agradeço demais. Vai ajudar muita gente, porque assim meu vídeo chega a mais pessoas. Pessoas que não conhecem o mercado, pessoas que querem viver do mercado, mas não tenham conhecimento. E espero que vocês aprendam um pouco com o meu vídeo e com a lição de moral que eu acabei de dar em todo mundo. Bom, agradeço muito e até a próxima.